Projeto aprovar revisão turbo. Nós vamos tratar hoje dos processos administrativos, princípios e as regras gerais, beleza? Essa aula vai servir para a Polícia Penal do Estado do Espírito Santo. O concurso aí já está aberto, né? O edital já está aí na praça. Nós já sabemos qual vai ser a regra do jogo. Não sei por que resolveu cobrar essa lei 9.784 de 99. Nós temos outras leis aqui que trata de processo administrativo. Nós estávamos até conversando ontem, né? Eu acho que foi um erro, não sei se foi um erro no edital, copiaram e colaram de outro local, mas não faz muito sentido cobrar essa lei 9.784 de 99, não. Mas vamos lá, beleza? É uma lei que ela trata do processo administrativo em geral, beleza? Show? E aí nós vamos dar uma avançada pelos principais pontos. Olha lá, o que essa lei trata? Essa lei, ela regula o processo administrativo na administração pública federal, beleza? Ela regula na administração pública federal. Então, para nós, ela tem uma aplicação subsidiária, beleza? Eu não estou entendendo por que colocou para cobrar essa lei, mas faz parte. Vamos obedecer a regra do jogo. E eu vou para o artigo 2, já inicio com o artigo 2, que diz o seguinte: a administração pública obedecerá, entre outros. Olha só, ela tem, quais são os princípios que ela tem que obedecer? Entre outros, princípio da legalidade, princípio da finalidade, princípio da motivação, princípio da razoabilidade, princípio da proporcionalidade, princípio da moralidade, princípio da ampla defesa, contraditório, segurança jurídica e interesse público e eficiência. Vejam aqui, tesouros, que não é só o LIMP. Não é só o LIMP. Não é só o LIMP. Tem que tratar desses outros princípios aqui, beleza? Talvez você está acostumado lá na Constituição Federal, tratar só de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Aqui não, aqui nós temos vários, nós temos legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Aqui tem um pouco mais de princípios que estão expressos nesta lei. E aí você tem que tomar cuidado, beleza? Você tem que tomar cuidado para você não confundir o que está pedindo na lei com o texto da Constituição Federal, no artigo 7º. Aqui não falou nada de impessoalidade, não falou nada de moralidade, beleza? Show? Aqui não falou nada de publicidade, beleza? Show? Mas falou de legalidade, falou de eficiência, entendeu? Então tem que tomar cuidado, que são mais princípios aqui que regem essa lei. Beleza? Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros critérios, os critérios de atuação conforme a lei e o direito. Beleza? Tem que atuar conforme a lei e o direito. Atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial dos poderes ou competências, salvo autorização legal. Objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal dos agentes ou autoridades. O processo administrativo não pode ser utilizado para promoção pessoal de forma nenhuma. Beleza? Atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé. Beleza? Show? Divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na Constituição. Adequação entre os meios e os fins, vedada a imposição de obrigações e restrições em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. Beleza? Tem que punir com base em razoabilidade, proporcionalidade. Beleza? Indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão. Aqui a ideia de fundamentar. As decisões, elas devem ser fundamentadas. Beleza? Show? Qualquer decisão deve ser fundamentada. Observância das formalidades essenciais, a garantia dos direitos dos administrados. Adoção de forma simples, suficiente para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados. Beleza? O processo não pode ser uma coisa complexa, tem que ser uma coisa simples que dê para entender, que dê para pessoas sintam uma confiança naquilo, beleza?
Garantia dos direitos à comunicação, apresentação de alegações finais, produção de provas, interposição de recurso, nos processos que possam resultar sanções e nas situações de litígio, devido processo legal, beleza? Ideia de contraditório, ampla defesa, beleza? Tem que ser respeitado também no processo administrativo. Proibição, devido processo administrativo legal, é o certo. Proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvadas as previstas em lei. É muito cobrado, normalmente recursos administrativos não estão sujeitos, seu recebimento não fica sujeito a taxas, beleza? A cobrança de taxa, beleza? Impulsão de ofício no processo administrativo sem prejuízo da atuação dos interessados. O processo, a autoridade que está presidindo o processo administrativo tem que fazer o processo andar. O processo não pode ficar ad eterno parado, beleza? Interpretação da norma administrativa de forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada a aplicação retroativa de nova interpretação. Beleza? Aqui, o que eu quero que vocês dominem para a prova são esses princípios aqui. Essa parte que eu quero que vocês dominem na prova são esses princípios aqui, porque a banca vai tentar te confundir com o LIMP. A banca vai tentar confundir com o LIMP lá da Constituição Federal. E aqui nós não temos o LIMP, nós temos a legalidade e a eficiência. Mas temos outros princípios que estão expressos na lei. Beleza? Então tem que tomar cuidado aí, quem vai fazer a prova da Polícia Penal, se cair uma questão desse tema, redobrar a atenção aqui, beleza? Show de bola. Outro ponto que eu quero tratar com vocês aí, agora é do início do processo administrativo. O processo administrativo pode iniciar-se de ofício ou a pedido do interessado, beleza? Show. O requerimento inicial do interessado, salvo os casos em que for admitida solicitação oral, deve ser formulado por escrito e conter os seguintes dados. Então, a regra é que ele seja por escrito. Pode ocorrer algumas hipóteses de ser oral, fazer oralmente, né? Mas a solicitação oralmente, mas o ideal é que seja escrito. Tem que conter o quê, ó? Tem que conter o órgão ou a autoridade administrativa que se dirige, o endereçamento, né? Identificação do interessado ou de quem o represente, domicílio do requerente ou local de recebimento das comunicações, beleza? Formulação do pedido com exposição de fatos e seus fundamentos, data, assinatura do requerimento ou de seu representante, a assinatura do requerente ou do seu representante. Tem que ter a data, a assinatura do requerente ou do seu representante, beleza? Parágrafo único. É vedado, ou seja, é proibida a administração pública a recusa imotivada do recebimento de documentos, beleza? Devendo o servidor orientar o interessado quanto ao suprimento de eventuais falhas. Então, no processo administrativo, não vai ser qualquer coisinha que o servidor não vai receber os documentos, não. Pelo contrário, ele tem que receber e, se tiver alguma falha, ele tem que buscar orientar no sentido de sanar aquela falha, beleza? Tem que redobrar a atenção nesse ponto também. Eu já vi questões nesse sentido, beleza? Os órgãos e entidades administrativas deverão elaborar modelos ou formulários padronizados para assuntos que importem pretensões equivalentes, beleza? Quando os pedidos de uma pluralidade de interessados tiverem conteúdo e fundamento idênticos, poderão ser formulados em um único requerimento, salvo preceito legal em contrário. Aqui é aquela ideia, todo mundo pedindo a mesma coisa. Várias pessoas, eu dou esse exemplo, na Assembleia Legislativa, quando eu trabalhei lá, tinha muito isso. Pessoa entrava, um monte de servidores entraram ao mesmo tempo. Aí tinha lá direito a alguns benefícios lá, eles montavam um processo administrativo, todo mundo pedindo a mesma coisa. E aí era só fazer a conferência da documentação para a Procuradoria dar um parecer favorável àquilo ali. Beleza? Então, tem como aí fazer nenhum processo só, pedindo aí, se os pedidos forem idênticos. Beleza? Quem são os interessados aí? Quem são os interessados? São legitimados como interessados no processo administrativo. Pessoa física ou jurídica que o inicie como titulares de direitos ou interesses individuais,
no exercício do direito de representação ou no exercício do direito de representação. Aqueles que, sem terem iniciado o processo, têm direitos ou interesses que possam ser afetados por decisão a ser adotada. Então, talvez você não iniciou o processo, mas uma decisão ali pode afetar um direito seu. Então, você também é interessado. As organizações e associações representativas, beleza? No tocante aos direitos e interesses coletivos, as pessoas ou associações legalmente constituídas quanto a direitos ou interesses difusos, beleza? Então, aqui tem que salvar isso aqui também, mas caixa alta, isso. Beleza? São capazes para fins do processo administrativo, os maiores de 18 anos. Muitas questões nesse sentido, eu achei, tá? Ressalvadas previsão especial em ato normativo próprio. A regra, então, aqui nesta lei, é que capacidade aí quem tem para iniciar o processo administrativo, para atuar em processo administrativo, é o maior de 18 anos, maiores de 18 anos. Beleza? Show de bola. Nós seguimos avançando para a competência. A competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos, a que foi atribuída como própria, salvo nos casos de delegação e avocação legalmente admitidas. Nós estudamos isso ontem. São as hipóteses lá, situações de delegação e avocação. Vamos dar uma olhada aqui com calma, para ficar gravado? Um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, poderão, porque tem que observar que tem competências que não podem ser delegadas, delegar parte da sua competência a outros órgãos ou titulares, ainda que esses não lhes sejam hierarquicamente subordinados. Beleza? Quando for conveniente, em razão de circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica e territorial. Então, aqui tem que tomar cuidado, ó. Em razão de circunstância, ó, de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial, beleza? Tem que tomar cuidado com isso aí, porque os critérios aí para que haja uma delegação tem que ter essas razões aí, não pode ser simplesmente eu quero, eu posso, eu faço, beleza? Não, não é assim não, tem que ter justificativa, tem que ter uma dessas razões aí, beleza? Ó, já tá ficando, o material já vai, a gente já vai deixando ele bonitinho. Ah, é, a lá Cariane, eu quero, eu posso, eu quero, eu faço. Não, não é assim não, não é bem desse modelo aí não. Beleza? Show de bola. Outra coisa aí que a gente tem que tratar aí, não podem ser objetos de delegação. A edição de atos de caráter normativo, ó, atos de caráter normativo não pode. Beleza? A decisão de recurso administrativo não pode ser delegada. Beleza? As matérias de competência exclusiva do órgão, a competência exclusiva do órgão ou autoridade também não pode. Beleza? Então, tem que tomar cuidado com isso aí, que normalmente cai, o que pode e o que não pode. O ato de delegação e a sua revogação deverão ser publicadas em meio oficial. Tem que dar publicidade para saber por que está ocorrendo aquilo ali. O ato de delegação especificará as matérias e poderes transferidos, os limites da atuação do delegado, a duração e os objetivos da delegação, e o recurso cabível, podendo conter ressalva do exercício da atribuição delegada. Eu posso delegar com ressalvas, não tem problema nenhum. Se eu sou a autoridade delegante, eu posso delegar com algumas ressalvas, beleza? O ato de delegação é revogável a qualquer tempo pela autoridade delegante. Importantíssimo isso aqui, tá? A qualquer tempo pela autoridade delegante. Beleza? As decisões adotadas por delegação devem mencionar explicitamente esta qualidade e considerar-se-ão editadas pelo delegado. Beleza? Será permitido em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados a avocação temporária de competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior. Aqui nós temos a ideia, licença aí, pessoal, só um minuto. Aqui nós temos a ideia de avocação de competência. A avocação de competência é você puxar do inferior
parte da competência dele. Você puxa do inferior parte da competência dele lá por um período de tempo, mas é caráter excepcionalíssimo, porque senão você pode estar querendo favorecer alguém, beleza? Aí não pode, você não pode querer favorecer. Imagina, você é o superior, é um amigo seu agora que está com processo administrativo lá contra ele, você avoca a competência de quem ia analisar, beleza? Você avoca a competência, e só para ajudar seu amigo, não pode, beleza? O seu superior assume a função, isso aí, a competência, isso aí. O seu superior, ele avoca a sua função temporariamente, beleza? É um caráter excepcionalíssimo, tá? Os órgãos e entidades administrativas divulgarão publicamente os locais das respectivas sedes e, quando conveniente, a unidade funcional competente em matéria de interesse especial, beleza? Vamos avançando. Aqui é importante, o 17. Inexistindo, ou seja, não existindo competência legal específica, o processo administrativo deverá ser iniciado perante a autoridade de menor grau hierárquico para decidir. Esse artigo 17 é importante porque ele vem demonstrando o seguinte, olha, se você iniciasse o processo administrativo na autoridade máxima, você iria inviabilizar eventuais recursos, eventuais reexames da matéria. E vocês vão ver nessa lei que aqui é admitido até três graus recursais, digamos assim, 3 recursos, em 3 hierarquias, digamos assim, você pode recorrer. E aí, se você iniciasse na maior, se você iniciasse na maior autoridade, não inviabilizaria o recurso. A Rovena perguntou, a ausência de competência comprovada anula o ato? Se não for competente para analisar, se a autoridade que for competente não vier e suprir aquele ato, que o vício de competência é sanável. Mas se não houver, não for regularizado isso aí vai ser nulo o ato, porque a autoridade não era competente para aquele ato. Beleza? Show? Anulável, né? Pode ser anulável. Beleza? Aqui é importantíssimo. Aqui é uma parte que eu acho que vocês têm que ter uma atenção. Impedimentos e suspeições. É impedido de atuar em processo administrativo o servidor ou autoridade que, tenha interesse direto ou indireto na matéria. Não pode atuar. Ele é impedido. Eu estou falando de impedimento. Tenha participado ou venha participar como perito, testemunho ou representante, ou se tais situações ocorreram quanto ao cônjuge, companheiro ou parente afins até o 3º grau. Beleza? Show? É impedido. Estou falando de impedimento. Esteja litigando judicialmente ou administrativamente com o interessado ou respectivo cônjuge ou companheiro. Estará impedido. A autoridade ou servidor que incorrer em impedimento deve comunicar à autoridade competente, abstendo-se de atuar. Não deve atuar, beleza? Deve comunicar à autoridade competente, deve abster-se de atuar. Se ele não fizer isso, a omissão dele de comunicar um impedimento constitui falta grave para fins disciplinares. A omissão dele constitui falta grave para fins disciplinares. Beleza? Show. Então, ele vai incidir em falta grave se ele não comunicar isso aí. Beleza? E aí, é diferente. Eu falei de impedimento. Agora eu vou falar da suspeição. Lá no impedimento, ele tem que informar. Pode ser arguida a suspeição da autoridade, de autoridade ao servidor que tenha amizade íntima ou inimizade notória. Amizade íntima ou inimizade notória não é causa de impedimento, e sim causa de suspeição. E o impedimento, ele tem que informar. Na suspeição, você, parte no processo administrativo, tem que arguir essa suspeição com algum dos interessados ou com o respectivo cônjuge, companheiro, parentes, afins até o 3º grau, beleza? Até o 3º grau. Então, aqui eu acho que você tem que tomar cuidado. No impedimento, ele tem que informar que ele é impedido, senão ele comete falta grave. Na suspeição, ela pode ser arguida. Se não for arguida, toca o processo, infelizmente, beleza? Lembro do caso do ex-presidente Lula e o ex-juiz Sérgio Moro. Aí você vai ter que olhar lá, se não me engano, não chegou a ser declarado impedido, não. Dele foi problema, questão de foro competente, né? Ele não era competente. O impedimento é a presunção absoluta
Isso aí. O impedimento é a presunção absoluta de parcialidade. Então, já tem que informar logo que ele não pode atuar, senão ele comete... Cara, grava, porque se ele atuou sendo impedido, ele cometeu falta grave. Beleza? Se ele atuou sendo suspeito, não foi arguida a suspeição, toca o processo, não tem nenhum problema aí. Beleza? Tem que ser arguida a suspeição. Beleza? O indeferimento da alegação de suspeição poderá ser objeto de recurso sem efeito suspensivo. Essa parte aqui também é interessante colocar em caixa alta para você dar uma lida depois. Beleza? Principalmente essa parte aqui, que esse recurso é objeto de recurso sem efeito suspensivo. Beleza? Show de bola. Galera, essa parte aqui, deixa eu só ver se tem. É uma parte que é mais uma leitura. Ó, os atos processuais devem realizar-se em dias úteis, beleza? No horário normal de funcionamento da repartição no qual tramitam o processo, beleza? Parágrafo único, serão concluídos depois do horário normal os atos já iniciados. Então, se você iniciou uma eventual oitiva na parte de instrução, passou do horário, continua ouvindo e não para não, entendeu? Cujo adiamento prejudica o curso regular do procedimento ou cause dano ao interessado ou à administração pública, beleza? Show? Uma testemunha mesmo, algo assim, você não vai parar lá, porque a testemunha pega os detalhes do processo e volta para outra história. E não existindo disposição específica, os atos do órgão ou autoridade responsável pelo processo e dos administrados que dele participem devem ser praticados no prazo de 5 dias. Então, não trouxe prazo, é 5 dias. Salvo motivado força maior. Beleza? Show? Parágrafo único. O prazo previsto neste artigo pode ser dilatado até o dobro, mediante comprovada justificação. Então, pode ser dilatado até o dobro aí, comprovada justificação. Tudo que for prazo, dá uma atenção especial. Beleza? Tudo que tiver prazo de dias, dá uma atenção especial. Os atos do processo devem realizar-se preferencialmente na sede do órgão, cientificando-se os interessados, se outro for a localização, o local de realização, beleza? Comunicação dos atos, tranquilo também, depois vocês dão uma lida com calma. Eu separei só a questão aqui da comunicação dos atos. Ó. A intimação observará a antecedência mínima de 3 dias úteis, quanto à data de comparecimento. Eu tenho uma audiência amanhã. Eu tenho que ser comunicado antes dessa audiência, 3 dias antes. No mínimo, 3 dias antes aí. Beleza? A antecedência mínima tem que ser de 3 dias. Beleza? Show de bola. Essa parte aqui eu acho interessante. Parágrafo único aqui do artigo 27. Vamos ler o artigo 27 e a gente já vai para o parágrafo único. O desatendimento da intimação não importa o reconhecimento da verdade dos fatos, nem a renúncia do direito do administrado. Aqui está dizendo o seguinte, olha, a pessoa não atendeu a intimação, não vai entrar a chamada revelia, beleza? A regra, Maria do Carmo, a regra é 5. Se não falou nenhum prazo, a regra é 5 dias úteis. Não falar nenhum prazo, a regra vai ser 5 dias úteis. Galera, aqui, o artigo 27, ele trata que não vai incidir eventual revelia, beleza? Show? Então, você não vai presumir que o fato é verdadeiro, não, beleza? Parágrafo único. No prosseguimento do processo administrativo, será garantido o direito de ampla defesa ao interessado, beleza? Show? Então, tem que tomar cuidado. Artigo 28. Devem ser objetos de intimação os atos de processo que resultem para o interessado a imposição de deveres de ônus, sanções ou restrições ao exercício do direito de atividade e aos atos de outra natureza de seus interesses. Vai afetar de alguma forma o direito do administrado, ele tem que ser intimado. Tem que juntar algum documento, ele tem que ser intimado. Beleza? Aí tem que lembrar que a intimação tem que ser com 3 dias de antecedência. Beleza? Show. No mínimo aí 3 dias de antecedência. Instrução, deixa eu ver se tem algum ponto de instrução que eu grifei. Assim. Essa parte do artigo 37 é muito cobrada. Depois vocês vão ler a lei toda com calma. Beleza? Quando a matéria do processo envolver assunto de interesse geral, o órgão competente poderá, mediante despacho motivado, abrir período de consulta pública para manifestação de terceiros,
antes da decisão do pedido, se não houver prejuízo para as partes interessadas. Então, ele abre aí para uma consulta pública, beleza? 3 dias de antecedência para o recebimento. Não, para receber, ele tem que ser intimado antes do ato, 3 dias antes do ato. Ele tem que ser intimado, 3 dias antes do ato. A intimação, então, tem que se dar 3 dias antes do ato. Beleza? Show? Tem que ser 3 dias antes do ato, ele tem que ser intimado. Beleza? Não posso ser intimado. O negócio é amanhã eu ser intimado hoje, não. No mínimo 3 dias antes. Beleza? Eu já tenho que ter sido intimado. Beleza? 2 dias antes não conta, tem que ser 3 dias antes. Beleza? Já tem que ser intimado. Aqui eu quero que vocês tomem cuidado com esse artigo 31, porque a ideia diz que tem que ser feito consultas públicas, beleza? Se o ato for de interesse geral, assunto de interesse geral, tem que ser consultas públicas aí. Tem que ter, que eu falo, é porque poderá, né? Não é que tem, poderá, desculpa, poderá, beleza? Não deverá, mas poderá fazer até para embasar a sua decisão, beleza? Show de bola. Eu quero aí avançar, vamos avançando. Eu separei os principais pontos com vocês, que depois vocês vão ler isso aqui tudo, tá? Olha, essa parte aqui também é interessante. Professor, num processo administrativo, dias úteis. Dias úteis. Processos administrativos são dias úteis e você vai contar sempre segunda a sexta, só dias úteis, beleza? Professor, dias corridos ou dias úteis? Dias úteis. Todos eles formam dias úteis. Beleza? Você vai pegar de segunda a sexta aí, se tiver feriado, e pula o dia. Beleza? Os interessados, o interessado poderá, na fase instrutória, antes da tomada de decisão, juntar documentos, pareceres, requerer diligência, perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo. Então, professor, até quando que eu posso juntar documento? Até antes da tomada da decisão. Beleza? Então, na fase de instrução, eu posso juntar documento. Depois da fase de instrução, antes da decisão do julgador, eu posso juntar documento. Beleza? Show? Posso juntar parecer, requerer diligências, perícias, bem como aduzir alegações segundo o que está no artigo 38. Beleza? Show? Vamos ler o artigo 38 todo, que eu acho interessante ele. Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do relatório da decisão. Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentadas, as provas propostas pelos interessados que sejam ilícitas, impertinentes e desnecessárias. Então, a prova é ilícita, impertinente, desnecessária, aí pode ser recusada, beleza? Show, pode ser recusada, porque talvez pode entrar aqui, além da ilicitude, um caráter aí protelatório, né? Aquele caráter de enrolar, de ganhar tempo, beleza? Show? E não pode, beleza? Vamos avançando. Aqui, que já muda, Os interessados serão intimados de prova ou diligência ordenada agora com antecedência mínima, não tem, com antecedência mínima de 3 dias úteis, mencionado a data, a hora e o local de realização. Aqui eu não estou falando mais de uma eventual intimação, cientificação do processo, porque é uma diligência que vai acontecer. Aí ele tem que ser intimado também com, no mínimo, 3 dias de antecedência, 3 dias úteis. Beleza? Show? Agora já muda. Grava aí, que agora intimações e diligências, 3 dias úteis. Beleza? Show? Intimações, diligências, 3 dias úteis. Beleza? Quando deva ser obrigatoriamente ouvido um órgão consultivo, o parecer deverá ser emitido no prazo de 15 dias. Pedir um parecer de um órgão aí sobre determinada matéria. No prazo máximo de 15 dias, aí ele tem que emitir esse parecer, salvo norma especial ou comprovada necessidade de maior prazo. Talvez é complexo. Aí esse prazo pode ser dilatado. Beleza? Show? Deixa eu ver se eu separei mais alguma coisa. Aqui, essa parte é importante, sempre cobra nas provas. Vocês têm que saber o seguinte, olha, esse é o oriundo. Não entendi, Ruvena. Tenta explicar melhor aí no chat, por favor. Encerrada a instrução, o interessado
terá o direito de manifestar-se no prazo de 10 dias, salvo se outro prazo for legalmente fixado. Beleza? Show? Aí encerrou a instrução, a manifestação final dele aí vai ser no prazo de 10 dias, beleza? Show? Em caso de risco iminente, a administração pública poderá motivadamente adotar providências cautelares sem prévia manifestação do interessado. Beleza? Os interessados têm direito de vista do processo, direito de vista do processo, tem direito à vista do processo, ou seja, olhar o processo, obter certidões ou cópias repográficas de dados, documentos que integram o processo, então cópias de dados, documentos também, certidões, beleza? Ressalvados os dados e documentos de terceiros protegidos por sigilo ou pelo direito à privacidade, à honra ou à imagem. Então, eu tenho direito no processo administrativo de ter acesso às cópias e por aí vai, beleza? Certidões, mas salvo se não for nada pessoal de uma outra pessoa. Eu acho que eu entendi o que Rovena quis dizer, se essa é a chamada fundamentação aliundi. Não, ali eu não falei da fundamentação aliundi, não. Eu acho que é isso que ela quis dizer. Beleza? A fundamentação Ariundi, será que eu que estou falando errado? Não, Ariundi, não, é Ariundi. Isso aí, fundamentação. É Aliundi mesmo, Aliundi. É Aliundi. Na fundamentação Aliundi, Ali com L, Aliundi, na fundamentação Aliundi, você usa a prova de outro processo, a decisão, a base de decisão de outro processo, em um processo administrativo para fundamentar a sua decisão. E aí, você tem que juntar a cópia daquele processo que você estava fazendo referência. Beleza? Isso aí é permitido, é admitido aí, e quer dizer que as decisões elas serão fundamentadas, ela está fundamentada, beleza? Show de bola. Aqui, e aí a gente já chega aqui onde que a gente pode usar isso aí. No dever de decidir, a administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre a solicitação ou reclamação em matéria da sua competência. Concluída a instrução do processo administrativo, a administração tem o prazo de 30 dias. 30 dias, até 30 dias, desculpa, até 30 dias, muda muito, tá? Até 30 dias, para decidir, salvo prorrogação por igual período, a prorrogação, salvo prorrogação por igual período, expressamente motivado. Beleza? Show, tem que tomar cuidado aí para decidir, aí tem um prazo de até 30 dias, pode ser prorrogado aí por igual período, se for expressamente motivado. Beleza? Show? Essa parte aqui pode pular, depois vocês dão uma lida, pode pular, que depois vocês vão dar uma lida, beleza? O arquivo tá grande, galera, porque tem outro documento aqui. Show, motivação. Os atos administrativos deverão ser motivados com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando, tem que indicar os fatos e os fundamentos jurídicos, beleza? E aí é a ideia de motivação que a gente estava falando. Quando neguem limite ou afetem direito ou interesses, imponham ou agrave deveres, encargos ou sanções, decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública, dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório, decidem recursos administrativos, decorram do reexame de ofício. Vamos abaixar aqui. Deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre questão ou discrepem de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais. Importem anulação, revogação ou suspensão ou convalidação do ato administrativo. Tudo isso tem que ser fundamentado. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentação anteriores, a fundamentação aí Aliundi também, informações, decisões, propostas que, neste caso, serão parte integrante do ato, tá vendo? Se eu utilizar a fundamentação Aliundi, tem que ser parte integrante do ato, do documento que eu estou utilizando, beleza?
Tem que ser parte integrante do ato, beleza? Por quê? Porque alguém tem que saber, não, ele está fazendo referência ao processo tal aqui na decisão dele, mas cadê a decisão do processo tal? Tem que saber, né? Senão está dando um migué. É igual a pessoa que junta jurisprudência. Esses dias o advogado foi chamado a atenção, juntou uma jurisprudência que não existia, pô, lá no STJ. O STJ falou, ó, nós nunca decidimos isso não, pô. Não existe isso aí, não. Você tá falando aí, não existe, não. Entendeu? Foi um monte de... o cara fez lá e foi pro STJ, velho, achando que ia passar a perna. Pô, pra você ter ideia, o assessor dos ministros são juízes, pô. Os assessores dos juízes são assessores já, os caras top, pô. Você entendeu? O assessor do ministro é um juiz, o assessor do juiz são caras que, pô, ai, ai. Rebouças falou que o advogado fez um somebody love, vai que cola, né? O problema é quando não cola, que você fica avisado, né? Você fica avisado. Aí você achar que vai passar batido, aí é sacanagem. Aqui é interessante, isso aqui vocês já sabem, mas vamos dar uma revisada por amor à arte. A administração pública deve anular os seus próprios atos quando eivados de vício, de legalidade, no caso, a legalidade está viciada, ou seja, está ilegal, anulado. E pode revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. Beleza? Nós já estudamos isso. O direito da administração pública de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para o destinatário decai em 5 anos. A decadência, então, é 5 anos. Anote isso daí. Contados das datas em que foram praticados, salvo comprovada a má-fé. Beleza? Então, se não tiver má-fé, ele recebeu algum benefício lá e era ilegal, aí o prazo é 5 anos. Pode, em 5 anos, aí anular. Não conseguiu fazer em 5 anos, houve a decadência, não trata mais disso e paciência. Beleza? Aí é paciência. Falando isso, pô, ontem a gente teve uma aula legal lá, né? Ontem eu tava com os meninos aí, os meninos estão focados, Deus é mais. Os meninos estão quase... Eu acho que a maioria bateu. Quem não bateu 80% ontem nas atividades, nas 20 questões, quem não bateu 80%, chegou próximo, né? Quem não bateu 80%, chegou bem próximo de bater. Parabéns, a galera é fera, né, velho? Depois eu vou jogar as questões aqui para vocês já ir fazendo, beleza? Para vocês já responder. As questões são grandes, tá? As questões são grandes. As questões são extensas. Aí vocês vão ler, que eu não vou ler ela, não. Beleza. Vamos avançando. Se o dano aí, ó, no caso dos efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento. Beleza? Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida da autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato. Beleza? Em decisão na qual não se evidencie, não acarrete lesão ao interesse público, nem prejuízo a terceiros, o ato que apresentar defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela administração pública. Isso aqui é interessante botar em caixa alta para você dar uma atenção. Existe a possibilidade de convalidação se for, ó, interesse público, não evidencia que é lesão ao interesse público, nem prejuízo a terceiros, ó. Aí pode ser convalidado, dependendo do caso, beleza? Se os defeitos forem sanáveis. Beleza? Se os defeitos forem sanáveis, resolve o defeito e vamos para cima. Recurso, e a gente já vai encerrando. Das decisões administrativas, cabe recurso em face de razão de legalidade e de mérito. Você pode entrar com recurso para discutir a legalidade, você pode entrar com recurso para discutir o mérito. Um exemplo aí, Rovena, se a autoridade não é competente, você pode mover um recurso aí da decisão dessa autoridade, alegando a incompetência dele. Beleza? Show? Nível altíssimo, né? Os caras são feras, os meninos estão brincando, não. Os meninos estão querendo entrar na PP de qualquer jeito. De qualquer jeito, não, é pela porta. Salvo a exigência legal, a interposição do recurso administrativo não depende de caução, ou seja, não precisa pagar para entrar com recurso, beleza? Show?
Não precisa pagar para entrar com recurso. Se o recorrente alegar que a decisão administrativa contraria enunciado de súmula vinculante, caberá à autoridade prolatora da decisão impugnada, se não reconsiderar, explicitar, antes de encaminhar o recurso à autoridade superior, as razões da aplicabilidade ou inaplicabilidade da súmula. Beleza? Cuidado, as súmulas vinculantes vinculam a administração pública em geral. Beleza? Se ele não cumpriu, ele tem que explicar por que ele não aplicou a súmula vinculante. O recurso administrativo tramitará no prazo máximo, tramitará no máximo por 3 instâncias administrativas, salvo disposição legal diversa. Então, você vai ter a primeira decisão, beleza? Aí você vai para a segunda instância e depois terceira instância, beleza? É isso aí, pelo que eu entendi, tramitará no máximo por 3 instâncias, beleza? Anota o texto da lei que vai cobrar o texto da lei também. Tem legitimidade para interpor recurso administrativo os titulares dos direitos interessados que forem parte no processo, aqueles cujo interesse forem diretamente, indiretamente afetados pela decisão, beleza? As organizações e associações representativas no tocante aos direitos coletivos, beleza? Interesses coletivos. Os cidadãos e sociedades quanto aos direitos ou interesses difusos, beleza? Todos esses podem recorrer nesses casos. Salvo disposição legal específica, é de 10 dias, 10 dias, 10 dias, 10 dias, o prazo para a interposição de recursos administrativos, contado a partir da ciência ou divulgação oficial da decisão recorrida, beleza? Então, 10 dias aí é o prazo para a interposição de recurso. Quando a lei não fixar prazo diferente, o recurso administrativo deverá ser decidido no prazo máximo de 30 dias. Decisão no prazo máximo de 30 dias, a partir do recebimento dos autos pelo órgão competente. Esse prazo pode ser prorrogado por igual período, mas tem que justificar de forma explícita aí por que está prorrogando, beleza? Vamos avançando. Interposto o recurso, o órgão competente para dele conhecer deverá intimar os demais interessados para, no prazo de 5 dias, apresentem as alegações. Então, você vai entrar com recurso, a outra parte vai vir com as alegações no prazo de 5 dias. Beleza? Show de bola. O recurso não poderá ser conhecido quando interposto, fora do prazo, não vai nem receber isso aí, perante órgão incompetente, por qualquer que não seja legitimado, após exaurida a esfera administrativa. Entrou no último grau lá, não tem como recorrer mais. Vocês viram que são 3 graus recursais aqui. Beleza? Galera, depois é uma lida na lei. Deixa eu só verificar se tem mais alguma coisa importante. Depois é uma lida na lei. Salvo por motivo de força maior, devidamente comprovado, os prazos processuais não se suspendem, beleza? Não vai se suspender os prazos processuais. Disposições finais, não tem mais nada aí, a lei de improbidade administrativa. Beleza. Galera, eu paro aqui e vou para as questões com vocês. Não vou tratar da lei de improbidade administrativa, porque já tem material meu. Vou para direito constitucional, creio eu. Beleza? Aí, posso falar uma coisa para vocês? Parece mentira, mas posso falar uma coisa para vocês? Parece mentira, mas não é. Galera, nós já matamos a parte de direito administrativo. Nós já matamos a parte de direito administrativo toda. Nós já matamos a parte de direito administrativo toda. Você tá doido. Deus é mais. Aí agora é só revisar e fazer questões. Revisar e fazer questões. Como tá gravado, você pode assistir minha aula. Tem link de aulas aí. Beleza? E por aí vai. Cara, é fácil demais. Como diz Nicolas, é fácil demais. De 1 a 10, nós vamos fazer as questões aqui. Eu vou deixar vocês fazerem a leitura, beleza? Vou deixar vocês fazerem a leitura e eu quero o gabarito. Quem fez a atividade ontem, não responde, por favor, beleza? Controla a ansiedade aí e não responde, por favor. Eu fico agradecido. Deixa eu achar aqui a janela. Calma aí que eu já vou abrir aqui o arquivo. Questões tranquilas. Eu acho que vocês fizeram, vocês são meus alunos, vocês já fizeram anotando, né?
Já fizeram anotando, então eles não vão ter problema não. Galera, hoje, não sei se tem alguém se tiver alguém que é aluno da Jus Cursos aí, hoje eu vou chegar uma hora mais cedo, e aí a gente vai fazer a revisão lá, tá? A gente já tinha combinado isso aí, beleza? Vou chegar uma hora mais cedo lá. A gente vai falar de direito constitucional. Professor, a atividade de ontem já está no passos direcionados. Eu vou verificar lá, mas eu acho que vai subir hoje. Deixa eu só fechar isso aqui. Deixa eu salvar direito aqui. Segura aí, galera, que eu tô tomando uma surra aqui do computador. Esse material sobe para pasta também daqui a pouco, tá? E aí é só alegria. Eu vou, eu vou, já vou liberar para vocês aqui. Segura aí. Liberar aqui o material para vocês. Calma aí. Segura aí, galera. Segura aí. É porque eu não tô conseguindo fazer aparecer aqui. Calma aí. Deus é mais. Vocês são bobos também, né? Já mandaram a risada aí, né? Vocês estão na quinta série. Travou. Rapaz, esse computador tá travando direto. Não sei o que tá acontecendo com esse computador. Deixa eu verificar. Se eu colocar isso aqui, vai. Calma, deixa eu fechar aqui. Aí, agora, compartilhar o PDF. Deixa eu reabrir o PDF aqui. Não tá querendo abrir, não. O negócio tá enchendo o saco. Vamos ver se assim vai. Muitos aprovados assistindo a aula. É isso aí. Se Deus quiser, cara. Pô, eu tô torcendo pra caramba pra que essa galera toda apareça lá no dia. Nome aprovado. Pô, vai gostar feliz pra caramba. Não sei por que não tô conseguindo compartilhar. Raquel levantou a mãozinha aí. O que aconteceu aí, Raquel? Pode falar. O que tá acontecendo? Calma aí, eu vou dar um jeito aqui agora. Calma aí, deixa eu só verificar aqui. Eu acho que o Word vai aparecer. É isso aqui, o Word vai aparecer. Vamos lá, para a primeira questão aí. Eu acho que agora em Word aparece. Essa coisa. Deixa eu compartilhar assim para ver se aparece. Assim tá aparecendo a pasta do meu computador. Não, não é isso não. Parar compartilhamento. Engraçado, agora não tá querendo aparecer nem o Word para compartilhar. Estranho. Galera, depois eu vou mandar para vocês aí as atividades no link, beleza? Deixa eu tentar ver se direito constitucional, pelo menos aqui, abre. Que aí eu já toco para direito constitucional, não vou ficar batendo cabeça com isso aqui, não. E aí, direito constitucional é aquele básico das nossas revisõezinhas, beleza? Os básicos das nossas revisões. É, a maioria das coisas aqui eu acho que a gente já viu em direito constitucional. Deixa eu pegar aqui, revisão. Deixa eu baixar aqui, que eu acho que na minha pasta tá bem completinho. Artigo 1 ao 4, eu acho que vocês já dominam, não precisa ficar batendo tanta cabeça. É, artigo 1 ao 4 vocês já dominam e deixa eu tentar jogar direto daqui, ó. Execuções penais, direito constitucional. Vamos verificar se aparece. Compartilhar.
Verifica se aparece aí. Vamos ver se vai aparecer aí o compartilhamento. Eu tentei compartilhar direto na internet aqui. Galera, preâmbulo não deve cair. Vocês sabem que o preâmbulo da Constituição Federal ele não é texto normativo, não tem força de norma, beleza? Então, para nós está tranquilo. O preâmbulo da Constituição não tem força de norma. Então, é um ponto que é tranquilo. Outra coisa aí que vocês têm que se ligar para a prova é a ideia dos fundamentos, objetivos e princípios das relações internacionais. A banca vai tentar confundir com vocês. E aí eu quero que vocês entendam o seguinte, olha, do 1 ao 4, da CF de 88, ó, do artigo 1 ao 4, todos que estão entre o 1 e o 4 são princípios fundamentais. Beleza? Todos do 1 ao artigo 4 são princípios fundamentais. Beleza? Tem que salvar essa observação aí. Do 1 ao 4, todos são princípios fundamentais. Beleza? E aí, dentro dos princípios fundamentais, nós vamos ter os fundamentos, os objetivos, os princípios das relações internacionais, a tripartição dos poderes e por aí vai. Beleza? Show? Então, vocês têm que tomar cuidado. E a banca pode tentar dizer que princípios fundamentais é só o artigo 4º. Princípios fundamentais é só o artigo 1º. Não. Do 1 ao 4, todos são princípios fundamentais. Beleza? E aí nós temos vários... Deixa eu ver se eu consigo mudar o compartilhamento aqui agora. Aqui não está querendo atualizar, não sei por quê. Vai ficar assim mesmo. Não tem jeito, não. Beleza. Então, e aí vamos ler lá, ó. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios, Distrito Federal, constitui o Estado Democrático de Direito e tem como fundamento soberania, cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e o pluralismo político. Beleza? Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos, beleza? Ou diretamente no termos dessa Constituição. Para IDECAP, não bate cabeça de querer ficar decorando, tal, de aprofundar. Não, aqui é o texto da lei, beleza? Tem que dar uma lida no texto da lei, beleza? Aí nós temos que tomar cuidado. São poderes da União independentes e harmônicos entre si, o legislativo, beleza? O executivo e o judiciário. Nós temos a ideia de tripartição dos poderes. Por quê? O poder não pode concentrar na mão de um só, beleza? Porque senão a gente teria grandes problemas. Parece que não é assim, né? Não é assim, galera. O poder não está na mão de um só e não pode por expressa vedação constitucional. Já estou emendando em direito constitucional a revisão rápida. Vamos fazer assim? Em direito constitucional, eu vou agora dar os principais temas, os mais tranquilos, e depois a gente para nos mais extensos, amanhã, que é a aula de direito constitucional. A ideia lá de artigo 5º mesmo é grande, aí a gente dá uma atenção ao artigo 5º, e por aí vai. Nós temos a ideia aí, o Rinhace, eu acho que é Rinhace, né? Nós temos a ideia de freios e contrapesos, justamente. O poder não pode concentrar na mão de apenas um aí, beleza? Show de bola. Aí nós vamos avançando para os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Veja que essa parte do inciso 4º do artigo 3º não é taxativo, porque ele diz quaisquer outras formas de discriminação. Beleza? Show? São objetivos. Show? E aí a gente vai para os princípios das relações internacionais. Ele é chamado de princípio das relações internacionais porque ele vai reger o Brasil
nas suas relações externas, entendeu? Ele vai reger o Brasil nas suas relações externas, beleza? Então, por isso que são princípios das relações internacionais. Deixa eu ver se eu consigo esconder isso aqui. Acho que fica melhor assim. Ele vai reger o Brasil nas suas relações externas. E nós temos os seguintes princípios: independência nacional, prevalência dos direitos humanos. Aqui as bancas costumam tentar brincar com vocês com o seguinte: olha, prevalência dos direitos humanos e dignidade da pessoa humana. Não, prevalência dos direitos humanos é princípio das relações internacionais. Dignidade da pessoa humana está lá no artigo 1º, como sendo um fundamento da República Federativa do Brasil. Beleza? Tem que tomar cuidado com isso aí. Autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, concessão de asilo político, beleza? São princípios que regem o Brasil nas relações internacionais. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Beleza? Show de bola. Galera, aí eu vou avançar. Nós temos lá, que é o artigo 5º até o 17. O artigo 5º eu vou tratar com vocês em outro dia, porque ele é muito extenso. Vamos para os outros artigos. Esse aqui a gente consegue tratar hoje, já matar ele hoje. Tá do 5º ao 17, nós já conseguimos tratar aqui do artigo 6º, são direitos sociais. A educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. Parágrafo único. Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária. Beleza? Galera, o artigo 7º é outro. O artigo 7º, vamos falar dele amanhã? Ele é grande, mas vamos ver as dicas aqui do artigo 6º. A emenda constitucional 90 de 2015 deu a nova redação para o artigo 6º ao introduzir o transporte como um direito social, beleza? O rol é exemplificativo, ou seja, não é um rol taxativo. Existem outros direitos sociais espalhados pela Constituição e pelas leis, beleza? Pelo ordenamento jurídico. Cuidado que o Supremo Tribunal Federal entendeu que não é possível alegar a reserva do possível diante do mínimo existencial, beleza? O STF, o STJ tem esse entendimento. Exemplo, na questão de creche, de escola, não pode alegar que não tem orçamento, tem que arrumar a vaga para o menino na creche. A educação é o direito mínimo, é o mínimo existencial, beleza? Depois nós vamos ler o artigo 7º, beleza? Depois nós vamos ler o artigo 7º, outro dia. E aí nós vamos avançar, vamos verificar aqui. Artigo 12, não é isso? Artigo 12, nós vamos se não me engano, nós vamos do 5º ao 17. Na parte dos direitos fundamentais, nós vamos do 5º ao 17 lá no edital. Deixa eu só verificar aqui no cronograma. É isso mesmo, CF 88. Vamos aproveitar, então, vamos fazer aqui a análise do artigo 12, então. São brasileiros natos, eu gosto dessa parte. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que esses não estejam a serviço do seu país. Então, nasceu no Brasil, critério territorial aí. Nasceu no Brasil, beleza? Nasceu no Brasil. Critério do solo. Nasceu no Brasil. É de pais estrangeiros. Não está a serviço do país deles, é brasileiro nato, beleza? Show, se tiver a serviço do país deles lá, dos pais, aí não vai ser brasileiro nato, beleza? Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, um ou outro, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Aqui é a parte que talvez vocês possam ter mais dificuldade, porque quando eu falo a serviço da República Federativa do Brasil, eu estou falando da administração pública direta ou indireta. Se estiver a serviço da Caixa Econômica Federal, vai ser brasileiro na área, beleza?
Se tiver a serviço da Universidade Estadual do Espírito Santo, vai ser brasileiro nato. Se tiver a serviço da UFES, que é a Universidade Federal aí, vai ser brasileiro nato. Beleza? Agora, se estiver bagunçando, não. Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que, primeira situação aí, ó, sejam registrados em repartição brasileira competente. Primeiro ponto. Beleza? Nasceu lá no Brasil, não está a serviço do Brasil. Os pais não estão a serviço do Brasil. Nasceu no estrangeiro. Registrou em repartição competente, brasileiro nato. Se não fez isso, ainda tem outra situação, ó. Ou venha residir na República Federativa do Brasil e optem a qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Será considerado brasileiro nato, beleza? Show? Essas são as situações em que nós teremos os brasileiros natos, beleza? E aí, nós vamos agora para os chamados brasileiros naturalizados, beleza? São brasileiros naturalizados. Quem é naturalizado? Os que, na forma da lei, adquiriram a nacionalidade brasileira, beleza? Exigida aos originários de países de língua portuguesa apenas a residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Será brasileiro naturalizado. Olha só, eu quero que vocês tomem cuidado aqui, eu quero que vocês tomem cuidado com o seguinte. Eu não falei português, eu falei países de língua portuguesa, beleza? Originários de língua portuguesa. Então, nós temos países aí no continente africano que é de língua portuguesa, e por aí vai. Então, esses daí também vão estar aí, tem que ter residência 1 ano ininterrupta e idoneidade moral, beleza? Para ser brasileiro naturalizado. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil, ó, há mais de 15 anos ininterrupto e sem condenação criminal, desde que requeram a nacionalidade brasileira, serão brasileiros naturalizados. Beleza? Estou de bola. Seguimos avançando. Olha aqui, ó. Aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição. E aí você tem que tomar cuidado, porque os portugueses eles não serão brasileiros natos nem naturalizados, mas terão alguns direitos inerentes de brasileiro, se houver reciprocidade entre os países. Beleza? Se não existir, aí paciência. Beleza? A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição. Beleza? A própria Constituição já traz as distinções entre brasileiro nato e naturalizado. Mandaram alguma coisa aí? Pois não, Thalita. Pode falar. Bom dia. Não, professor, não sei se para os outros alunos está sendo compartilhado, mas para mim a tela não está aparecendo. Galera, tá aparecendo para vocês aí? Manda no chat. Tá sim, dá uma olhada. Você tá pelo quê? Pelo celular? Aqui no meu tá parecendo que tá compartilhando. Pelo tablet. Joga pro lado aí, às vezes tem que jogar pro lado. Agora. Tem que jogar pro lado. Ah, beleza. Então vamos lá. Deixa eu só abrir o cronograma aqui, o conteúdo programático. Olha assim, no conteúdo programático nós vamos é isso mesmo, no conteúdo programático vai do 5º até o 17. 5º ao 17, beleza? 5º, 7º a gente vai falar amanhã. Professor, um português que conseguiu emitir o CPF já é considerado brasileiro nato? Não necessariamente. Ele tem alguns direitos inerentes de brasileiro, não necessariamente ele vai ser considerado brasileiro nato. Nato não tem nem como, né? Ser brasileiro nato, naturalizado. Aí também não vai ser considerado naturalizado. Ele vai ter alguns direitos inerentes, beleza? Se houver reciprocidade, vai ter alguns direitos inerentes. Beleza? A do brasileiro. Beleza? A Constituição já estabelece as distinções entre brasileiro nato e naturalizado. E aí eu acho que a gente vai chegar nelas agora. Deixa eu só verificar. Aí, a própria Constituição já traz. Ó. Olha só.
São privativos de brasileiros natos. Os cargos. Aqui você tem que dominar, que isso aqui a IDECAP vai jogar uma questão aqui, não tem para onde você correr. Brasileiro nato. Presidente e vice-presidente da República. Só pode brasileiro nato. Beleza? Presidente da Câmara dos Deputados. Presidente da Câmara dos Deputados. Só pode brasileiro. Presidente da Câmara dos Deputados só pode brasileiro nato. Deputado. Aí pode ser nato ou naturalizado. Beleza? Venezuelano tem CPF, qualquer estrangeiro pode solicitar. Isso aí. Presidente do Senado Federal, só pode brasileiro nato, presidente do Senado. Agora, um senador pode ser nato ou naturalizado. Ministro do STF, só pode brasileiro nato. Qualquer um ministro do STF, só brasileiro nato. Cuidado para você não confundir com o ministro do STJ. Ministro do STJ pode ser nato ou naturalizado. A banca tenta brincar com vocês. Beleza? Carreiras diplomáticas. Só pode brasileiro nato. Oficial das Forças Armadas, só pode brasileiro nato. Ministro de Estado e Defesa, só pode brasileiro nato. Beleza? Show? Vamos avançando. Deixa eu verificar o artigo agora. Sim. Será declarada a perda da nacionalidade brasileira ao brasileiro que a perda da nacionalidade do brasileiro que, cuidado que nós não temos cassação de direitos políticos nem de nacionalidade. Nós podemos ter a perda da nacionalidade. Se ele fizer pedido expresso de perda de nacionalidade brasileira perante a autoridade brasileira competente, ressalvadas situações que acarretem apatridía. Parágrafo 5º. A renúncia da nacionalidade nos termos do inciso 2º do parágrafo 4º deste artigo não impede o interessado de readquirir sua nacionalidade brasileira originária, nos termos da lei. Isso aí é novidade, 2023. Anote e leia com calma esse parágrafo 5º. Beleza? Show? Deixa eu avançar. Verificar qual é o próximo. Essa novidade do parágrafo 5º aqui, de readquirir a nacionalidade originária, é interessante, é de 2023, tá? Aqui, ó, isso aqui parece que não, mas a IDECAP, como ela tem umas questões mais enxutinhas, artigo 13, a língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. São símbolos da República Federativa do Brasil: a bandeira, o hino, as armas e os selos nacionais. Beleza? Os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão, não deverão, mas poderão, ter símbolos próprios. Beleza? Ter símbolos próprios. Beleza? Eu coloquei uma observação aqui no artigo 5º lá, já deixando aqui a questão do brasileiro nato. Ó. O brasileiro nato, quaisquer que sejam as circunstâncias e a natureza do delito, não pode ser extraditado. Beleza? Não pode ser extraditado. Aí, lá no artigo 5º, a gente vai estudar isso amanhã, nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado. Em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, primeira situação, o crime comum tem que ser antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Aí a qualquer tempo, comprovou envolvimento, manda, despacha, extradita. Não será concedida a extradição de estrangeiro, por crime político e de opinião. É um dos que mais cai aí, beleza? Um dos pontos que mais cai. Não concede por crimes políticos e de opinião, não concede extradição, beleza? Show de bola! A idade aqui, né, eu coloquei para vocês, a idade é interessantíssima, né? O mínimo para, a idade mínima para, cobra muito em prova também, a idade mínima de elegibilidade, cuidado, 35 para presidente e senador, 30 governador, 21, deputado, juiz de paz e prefeito. 18 para vereador, beleza? Cuidado que esse deputado 21 aí pode ser federal ou estadual, beleza? Show? 21 para deputado, federal e estadual, juiz de paz ou prefeito. Beleza? Show? Governador, colocaram 30 anos. Não sei por que colocaram o desenho do governador com o negócio do pirata assim no olho, né? Não entendi, não. E por aí vai, olha lá. O presidente é o Trump e o Bolsonaro. Presidente e senador, 35, beleza? Vereador, colocaram um Jeca, tadinho. Colocaram um Jeca. E o deputado colocaram Tiririca. Mas aí, as idades aí é interessante saber.
para questões de prova, tá? É interessante dominar aí para não passar perda. Beleza? Vocês fizeram o número de telefone, né? 35 30 21 18. Eu lembro, alguém mandou uma vez na live. 35 30 21 18. O número de telefone, 35 30 21 18. Ai, ai. Vocês inventam cada coisa. Aí já passou, isso aqui não vai cair na sua prova. Vamos lá para o artigo. Deixa eu só olhar aqui no cronograma. No cronograma. A parte maior eu vou falar amanhã, não vou falar hoje, não. Direito administrativo, direito constitucional. Poderes da União, isso aqui eu vou falar amanhã. Organização dos Estados, vou falar amanhã. Funções, amanhã e sexta. O mais tranquilo aqui, que a gente vai conseguir ver, o mais tranquilo, deixa eu fechar esse slide. Deixa eu fechar esse... não, acho que tem aqui. O mais tranquilo que a gente vai conseguir verificar aqui agora é o 144 mesmo. Vamos lá para o 144. 144. Cuidado, eu acho que o 37, ele vai cair, o artigo 37, ele vai cair, mas lá na parte de direito administrativo, porque fala do LIMP, logo na entrada do edital. São órgãos de segurança pública. A segurança pública é dever do Estado e responsabilidade de todos. É exercida para a preservação da ordem pública e incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civis, Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar, e agora, com a Emenda Constitucional 104 de 2019, as polícias penais, federais, estaduais e distrital. Beleza? Vamos ver uma por uma aqui, com calma, paciência. A gente já vai vai terminar a aula cedo hoje. A Polícia Federal. Vamos com a Polícia Federal. Oi? A Polícia... Vou. Opa, tem um áudio aberto aí, hein? Tem um áudio aberto aí. Tem que fechar o áudio, galera. Tem um áudio aberto aí. Vamos lá. Polícia Federal. Quais são as competências da Polícia Federal? A Polícia Federal, instituída por lei, como órgão permanente organizado e mantido pela União, estruturado em carreira, destina-se a... Vamos ver aqui a competência da Polícia Federal? Calma. Apurar as infrações penais contra a ordem política e social, em detrimento de bens e serviços e interesses da União, ou das suas entidades autárquicas. Tem que fechar o áudio, galera, por favor, tem que fechar o áudio. Senão vocês acaba saindo a interferência na gravação. Vamos lá. Acabei me perdendo aqui. Entidades autárquicas, empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tem repercussão interestadual ou internacional e exige a repressão uniforme, segundo dispuser a lei. Também a competência da Polícia Federal: prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária ou de outros órgãos públicos das respectivas áreas de competência. Então, além da atuação da Polícia Federal, podem ter atuação de outros órgãos, como a Fazenda Federal e por aí vai. Beleza? Ainda a competência da Polícia Federal, e aqui é a que mais cai, exercer a função de polícia marítima, polícia aeroportuária e de fronteiras. A Polícia Federal é a polícia marítima, é a polícia aeroportuária e é a polícia de fronteiras. Cuidado que não é a Marinha, a polícia marítima não é a Marinha, não. Logo na letra A, eles botam que a Marinha é a polícia marítima. Não. Polícia marítima é a polícia federal. Polícia aeroportuária é a polícia federal. Polícia de fronteiras é a polícia federal. Você, como passar na Polícia Federal, se Deus quiser, você vai trabalhar na fronteira por um tempo. Ainda é atribuição aí da Polícia Federal, é competência da Polícia Federal. Exercer com exclusividade a função de polícia judiciária da União. Beleza? Show de bola. E aí, nós vamos avançando e vamos para a próxima polícia. A próxima polícia é a Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Rodoviária Federal é órgão permanente, organizado e mantido pela União, estruturado em carreira, e destina-se, na forma da lei,
ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Cuidado, se a banca colocar patrulhamento ostensivo das rodovias nacionais, está errado. Patrulhamento ostensivo das rodovias está errado. É patrulhamento, segundo o texto constitucional, é patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Beleza? Então, a Polícia Ferroviária Federal, agora é a Ferroviária Federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União, estruturado em carreira, destina-se na forma da lei ao patrulhamento ostensivo das ferrovias federais. Beleza? Show? Chefe, vou precisar sair. Show? Vai lá, um abraço. Até a próxima. Já estamos encerrando. Eu vou parar aqui nos órgãos de segurança pública e amanhã a gente vem com o direito constitucional mais completinho. Nós vamos agora para a Polícia Civis. Olha aí, o sonho de muita gente. Hein? Quem quer entrar na Polícia Civil, manda um joinha aí. As polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbe ressalvadas as competências da União, a função de polícia judiciária e a apuração das infrações penais, exceto as militares, não apura as infrações militares. Toma cuidado que ela exerce a função de polícia judiciária, mas a Polícia Civil não pertence ao Poder Judiciário. A Polícia Civil pertence ao Poder Executivo, está subordinada ao governador do Estado, ou a PCDF ao governador do Distrito Federal. Beleza? Tem que tomar cuidado aí, porque ela é Polícia Judiciária, mas ela não pertence ao Poder Judiciário, não está subordinada ao Poder Judiciário. Ela está vinculada ao Poder Executivo, subordinada ao governador do Estado, e a PCDF ao governador do Distrito Federal. Beleza? Show de bola! Vamos avançando para eles, o Corpo de Bombeiros Militar e a Polícia Militar e os Corpos de Bombeiros Militares. A Polícia Militar cabe à Polícia Ostensiva e à preservação da ordem pública. Aos Corpos de Bombeiros Militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividade de defesa civil. Lá no parágrafo 6º, eu quero que você tome cuidado, que as polícias militares e os corpos de bombeiros militares são forças auxiliares e reserva do Exército. Mas não são subordinadas a general, não. Eles são forças auxiliares e reserva do Exército. Mas a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro Militar, juntamente com as polícias civis e as polícias penais, estaduais e distrital, se subordinam ao governador do Estado e do Distrito Federal, beleza? Show? E dos territórios, se tivesse. Beleza? Então, eu quero que vocês façam essa diferenciação. Olha, quem é força reserva e auxiliar do Exército? A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro Militar. Beleza? Show. Matou. Quem se subordina ao governador do Estado ou do DF? A Polícia Militar, Corpo de Bombeiro Militar, a Polícia Civil e a Polícia Penal. Beleza? Show de bola. E aí, a gente faz a saideira com a parte que ficou por muito tempo sendo muito cobrado, que é a novidade, melhor dizendo. Né? As polícias penais, vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa, a que pertence, cabe a segurança dos estabelecimentos penais. Cuidado! A questão vai dizer que ela é responsável exclusivamente pela segurança dos presídios. Está errado. Segundo o texto constitucional, ela é responsável pela segurança dos estabelecimentos penais. Se perguntar de forma aberta, a Polícia Penal é responsável pela segurança dos presídios? Está certo. Exclusivamente dos presídios? Está errado. Beleza? Segundo o texto constitucional, segundo o texto constitucional, tem que ser o que está escrito, e ela cabe à segurança dos estabelecimentos penais. Tem que tomar cuidado com isso aí. Com essa brincadeira de joguinho de palavra. Beleza? As guardas municipais agora. Os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações conforme dispuser a lei. Beleza? Eles podem. Beleza? Não devem constituir. Podem constituir. Foi questão agora, se não me engano, da prova de investigador lá no, eu acho que é Mato Grosso, alguma coisa assim. Aqui algumas decisões sobre a Guarda Municipal. Eu não vou dar uma lida com vocês, porque é tranquilo. Vocês sabem que a Guarda Municipal pode portar arma, arma em questão de serviço, pode tem o porte de arma funcional, melhor dizendo, independente do número de habitantes. Eles exercem, sim, as guardas municipais. Têm competência de trânsito, beleza? As guardas municipais
todos os policiais, todos que atuam diretamente com a segurança pública não podem fazer greve, e por aí vai. Finalizando aí, a segurança viária exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade da pessoa e do seu patrimônio nas vias públicas compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei que assegure ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente. Compete, no âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, os respectivos órgãos ou entidades executivas e seus agentes de trânsito estruturado em carreira na forma da lei. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. A novidade aqui, as guardas municipais, segundo o STF, as guardas municipais podem realizar policiamento ostensivo, mas não têm poder de investigar. Beleza? Elas podem fazer o policiamento ostensivo comunitário, beleza? Se for diante de condutas lesivas aos bens e serviços, inclusive realizar prisões em flagrantes, respeitar as atribuições dos demais órgãos de segurança, mas não podem investigar, beleza? Não podem executar atividade investigativa. Beleza? Show de bola. É um resumo aqui dos principais pontos, mas amanhã a gente volta com o direito constitucional mais completinho. Vamos 10 de 10? Vamos 10 de 10? Para a gente encerrar? Quem está preparado? Vamos 10 de 10 sobre a lei que trata do processo administrativo. A gente acabou de estudar. Não consegui compartilhar o material com vocês, então vamos 10 de 10 aqui. Daqui a pouco eu envio o material para vocês fazerem a leitura, já grifadinho, já bonitinho. Beleza? 10 de 10 aí, da lei que trata do processo administrativo. Segunda lei que trata do processo administrativo, beleza? Quando vai voltar com a lei de improbidade? A lei de improbidade administrativa, eu vou mandar o link para vocês, porque eu já gravei essa aula, já tem gravada. Acessa lá. Já tem a lei de improbidade administrativa já. Não vou gravar de novo, não. Já tem lá e é suficiente para passar. Eu vou mandar o link para vocês. Beleza? Show? Quem quiser, eu já vou mandar até aqui agora. Deixa eu ver se eu consigo mandar aqui no chat agora. Antes de começar as questões. Porque senão a gente vai ficar falando a mesma coisa e eu já estou ficando meio maluco já. Tô ficando meio maluco já, é sacanagem. Mais, né? Manda lá no grupo. Aí, ó, o link tá aí. Vou mandar lá no grupo depois também. Galera, questão número 1 aí. Questão número 1. 1 de 10. Sobre a lei de processo administrativo. Segundo a lei de processo administrativo, que acabamos de estudar, o impedimento e a suspeição devem ser informadas imediatamente pelo próprio servidor que vai atuar no processo, sob pena de falta grave, cometimento de falta grave. Está certo ou está errado? Maria do Carmo falou que está errado, Pedrone falou que está errado, Stefano falou que está errado, Zenilton falou que está errado. Sim. Segundo a lei de processo administrativo, o impedimento e a suspeição devem ser informados imediatamente pelo servidor do processo administrativo, o servidor que vai comandar o processo. Ele tem que informar imediatamente o impedimento e a suspeição sob pena de cometimento de falta grave. Questão número 1. Nós temos 33 pessoas agora online, a muitos a gente já foi trabalhar, né? E aí nessa questão aí, podemos liberar o gabarito? Mandaram um joinha, eu estou entendendo que está falando que está certo. Se mandou um joinha, eu estou entendendo que está certo. Vamos lá. Podemos liberar o gabarito. Essa questão está errada, galera. Está errada. O impedimento, ele tem que declarar sob pena de falta grave. A suspeição tem que ser arguida, beleza? Tem uma novidade para mostrar para vocês. Vocês lembram desse aqui? Agora, ontem, fui dar aula para os meninos e ganhei esse aqui. Aí, ó. Quase não consegui dormir. Um porradeiro danado. Quebraram aqui, ó. Quebraram a varanda todinha. Goku e Majin Buu. Quebraram a varanda aqui de casa todinha. Um porradeiro desgramado de madrugada.
Quebraram tudo aqui no condomínio. Acho que vai vir multa aí, tá? Vamos lá. Quebrou tudo, galera. Eu acho que vem multa aí, nós vamos ser multados. Beleza? Outra coisa aí, outra questão. Segundo a lei de processo administrativo, o indeferimento de alegações de suspeição não poderá ser objeto de recurso. Isso está certo ou está errado? O indeferimento da alegação de suspeição não poderá ser objeto de recurso. Isso está certo ou está errado? Carlos falou que isso está errado. Luan falou que isso está errado. Carmo falou que isso está errado. Stefano falou que está errado. Marcos está levantando a mãozinha aí. Manda no chat, Marcos. Ok, David, eu não estou conseguindo ver lá no chat. Clica aí, tem um chat, clica que vai abrir. Mas pode mandar a resposta aqui então, pode formar a resposta. Certo ou está errado isso aí, Marcos? Abriu o áudio, ficou aberto. Clica, tem uma partezinha do chat aí, Marcos. Tem que clicar lá. É porque a tela para mim aqui ficou outra, David. Ficou o quê? A tela aqui do Google Maps veio para outra parte. Você tá pelo celular, Marcos? Isso, estou pelo celular, mas pode tocar aí que eu vou anotando aqui. Beleza, beleza. E depois você assiste a aula também, vai ficar gravado. Não, beleza. Valeu, obrigado, David. Valeu, abraço. Então vamos lá. 90% falou que está errado. Essa questão está errada, segundo o artigo 21, o indeferimento da alegação de suspeição poderá ser objeto de recurso sem efeito suspensivo. Tem que tomar cuidado com isso aí para a prova. Essa é a questão número 2, né? Essa é a questão número 2, beleza? Segundo a lei de processo administrativo, deixa eu só pegar aqui. Opa, achei. Segundo a lei de processo administrativo, quando não existir de forma específica a informação, os atos do órgão ou da autoridade pelo processo administrativo, dos administrados, que os administrados devem participar, tem que ser fixado aí no prazo de até 8 dias. Isso está certo ou está errado? Mandaram errado. A maioria está dizendo que está errado. Essa é a questão número 4, não é? Essa é a questão número 4, eu acho. Grande Cascais está online. Essa é a questão 3, né? Galera, a questão aí, quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde em uma próxima oportunidade. Aí, no caso, essa questão está errada, porque aí vai ser em 5 dias, salvo motivo de força maior. Beleza? Show. E pode ter uma prorrogação aí, dilatado até o dobro, beleza? Até o dobro. Beleza. Essa parte aqui vai ser fácil. Essa aqui eu acho que vai ser a questão mais tranquila de todas. Os atos, a intimação dos atos, deverá ocorrer com antecedência mínima de 3 dias úteis, contado da data de comparecimento. Está certo ou está errado? A intimação para o ato tem que ser com no mínimo, antecedência de 3 dias úteis, contados da data do comparecimento. Está certo ou está errado? Questão 4. Gabarito aí. Correto. Gabarito correto. Beleza? Vamos para a questão 5. 5 e última da parte de processo administrativo e a gente vai para direito constitucional. Beleza? Só um minuto que eu vou localizar a palavra que eu quero aqui.
Segundo a lei que trata do processo administrativo, o recurso administrativo deverá ser dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não reconsiderar no prazo de até 3 dias, encaminhará à autoridade superior. Isso está certo ou está errado? O recurso administrativo deve ser encaminhado para a autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não reconsiderar a decisão no prazo de 3 dias, encaminhará à autoridade superior. Isso está certo ou está errado? Mandaram errado, 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 mandaram errado, mandaram errado, mandaram errado, mandaram errado. Cascais está online, né? Cascais 027, hashtag 027. Eita, desculpa. Vamos embora. Podemos? Gabarito aí, quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde em uma próxima oportunidade no dia da prova. E aí o gabarito aqui está errado, porque o prazo são de 5 dias. 5 dias, beleza? Direito constitucional. Direito constitucional. Eu quero saber o seguinte de direito constitucional, tesouros. Eu quero saber o seguinte de direito constitucional. Deixa eu só avançar aqui lá para a parte superior. Só para não pegar a questão aqui. A República. Abriram o áudio aí, galera. Abriram o áudio aí. Abriram o áudio aí. Meu Deus do céu, misericórdia. Abriram o áudio. Eu vou desativar o áudio de vocês. Vou deixar desativado geral. Eu tô com fone, bicho. Tá altão aqui o fone. Vocês quase me matam. Vamos lá. Ó, questão aí. Questão 6 agora. Direito constitucional agora. Eu quero saber o seguinte: a República Federativa, segundo a Constituição Federal, a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nação. Isso está certo ou está errado? Segundo o texto constitucional, vou repetir, segundo o texto constitucional, a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Isso está certo ou está errado? A maioria está dizendo que está errado. O Carlos Eduardo mandou um errado e por aí vai. Questão número 6. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde em uma próxima oportunidade. Essa questão está errada porque ela visa formar uma comunidade, deixa eu só ler aqui, uma comunidade da América Latina, não é comunidade da América, não. Comunidade da América Latina muda muito. Uma comunidade das Américas da comunidade da América Latina. Beleza? Muda muita coisa. Beleza? Nas relações internacionais, segundo o texto constitucional, nas relações internacionais, a República Federativa do Brasil rege-se pela dignidade da pessoa humana. Está certo ou está errado? Cascais colocou erradíssimo. Está aprendendo com Valkyrie isso aí, tá? Erradíssimo. Podemos? Gabarito aí. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde em uma próxima oportunidade. Gabarito está errado. Nesse caso aí, é um fundamento da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana. Os princípios das relações internacionais é a prevalência dos direitos humanos, beleza? Show, tem que tomar cuidado com isso aí. Vocês gostam do Minemano que fosse de Vaplu e por aí vai, então tomem cuidado. Beleza? Pergunta aí.
Questão número 8 agora, né? É questão número 8 já, não é? É a questão número 8. Deixa eu olhar aqui. Manda aí. Questão número 8. Questão número 8. São brasileiros natos, os nascidos de pai ou mãe estrangeira, beleza? Pai ou mãe estrangeira, desde que um destes, não esteja a serviço do seu país. Está certo ou está errado? Segundo o texto constitucional, os nascidos é brasileiro nato. Vou melhorar a pergunta. Segundo o texto constitucional, é brasileiro nato. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pai ou mãe estrangeira, desde que estes não estejam a serviço do seu país. Isso está certo ou está errado? Segundo o texto constitucional. Há um... Cara, eu vou anular essa questão porque eu acho que ela vai complicar mais do que ajudar vocês. Porque essa questão estaria errada. Porque, segundo o texto constitucional, eu não estou querendo a interpretação. Segundo o texto constitucional, eu estou querendo o que está escrito. E o que está escrito não é pai ou mãe brasileiro. O que está escrito são pais estrangeiros. Pais, ó, não é pai ou mãe estrangeiro. São de pais estrangeiros. Não está escrito de pai ou mãe. E eu não quero a interpretação do texto, eu quero a compreensão do texto. Entendeu? Eu quero o que está escrito. E o que está escrito não é pai ou mãe estrangeiros. Está escrito pais estrangeiros. Entendeu? Mas, professor, eu entendo que quando fala pais, é pais ou mãe, mas aí você está interpretando. E eu não perguntei segundo o que você entende. Eu perguntei segundo o que se extrai. Eu perguntei segundo o que está escrito. A maioria teria errado. Eu vou anular a questão, vou fazer outra questão. Entendeu? Estranhei o pai ou mãe, tá vendo? É por isso, a banca pode brincar assim com vocês. Toma cuidado, segundo o que está escrito, não é o que segundo se extrai do texto. Eu sei que você extrai do texto aqui que é pai ou mãe quando fala pais, os pais, mas não é o que está escrito. Eu não perguntei segundo o que se interpreta ou segundo o que se extrai, é o segundo o que está escrito. Vamos fazer de novo a questão número 8. Outra questão aí, a questão número 8 aí, vamos fazer ainda sobre nacionalidade. Eu quero fazer a seguinte situação aqui. Segundo o texto constitucional, desculpa aqui, aos originários de língua portuguesa, com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiro, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo casos previstos na Constituição. Está certo ou está errado? Mandaram errados? Repete, claro. Segundo o texto constitucional, aos oriundos de países de língua portuguesa, com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiro, serão atribuídos direitos inerentes ao brasileiro, salvo casos previstos nesta Constituição. Está certo ou está errado? A maioria está mandando errado. A maioria está mandando errado. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde em uma próxima oportunidade. E o gabarito realmente está errado, beleza? O gabarito realmente está errado. Show, o gabarito realmente está errado. E porque não é aos residentes do país de língua portuguesa, sim aos portugueses, beleza? Show, aos portugueses. Beleza? Sigo avançando, sigo avançando. Sigo avançando. Aqui é mais tranquila. 9 de 10. Vamos lá. São símbolos oficiais da República Federativa do Brasil: a bandeira, o hino, as armas e os selos nacionais, respectivamente. São símbolos nacionais
a bandeira, o hino, as armas, os selos nacionais, respectivamente. Isso está certo ou está errado? Segundo a Constituição. E aí? Mandaram aí, rapaz. Vamos lá, vou repetir a pergunta. Questão número 9. São símbolos da segunda Constituição, são símbolos da República Federativa do Brasil, a bandeira, o hino, as armas e os selos nacionais, respectivamente. Isso está certo ou está errado? Então, liberta-me de mim. Quero ser a tua casa. Claro que eu vou repetir. Vamos lá. Segundo o texto constitucional, são símbolos da República Federativa do Brasil: a bandeira, o hino, as armas e os selos nacionais, respectivamente. Está certo ou está errado? Podemos? Podemos, tesouros? Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde a uma próxima oportunidade. E aí está certíssimo, segundo o artigo 13, parágrafo 1º, beleza? Show de bola! Podemos avançar? Não, aí está no plural, aí foi mais questão da minha leitura. Selo nacional, eu entendi, mas é o selo, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, aí tá querendo por causa do S, mudar o recurso é por causa do S. Ah, entendi. Selos nacionais, entendi. Pelo amor de Deus, aí não. Aí esse recurso aí, você entendeu. Eu sei que você entendeu, eu entendi. Pô, imagina se a banca colocar uma vírgula errada, vocês, não, mas essa vírgula aqui não podia estar aqui. Recurso, aí é sacanagem. Aí vocês quebram o examinador. Questão 10 de 10. Para encerrar aí a saideira. A saideira. A saideira. A saideira aí, questão 10 de 10. Erro material, não muda, não muda. Pô, tá aprendendo com Valkyria a fazer recurso, tá recorrendo da vírgula, aí é sacanagem. Vamos lá. São órgãos de segurança pública, respectivamente, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal, as polícias civis, as polícias militares e os corpos de bombeiros militares, e as polícias penais, federal, estadual e distrital, e as guardas municipais, segundo o artigo 144, caput da Constituição Federal. É 10 de 10 agora, hein? A maioria está mandando que está errado. A maioria está dizendo que está errado. Podemos? Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde aí uma próxima oportunidade. Essa questão ela está errada, porque não é guardas municipais aí, não está lá no 144, lá no início. E outra, não estão no caput. O caput ele só trata da órgão de segurança pública, estão no inciso 1, 2, 3, 4 e 5 e 6. Beleza? Não estão no caput. Beleza? Tesouro, hoje é sempre um prazer compartilhar conhecimento com vocês, estudar com vocês. Manda o resultado de vocês, 10 de 10 Enilton, 10 de 10 Valkyria. E aí? 10 de 10, 9 de 10, 9 de 10 com ressalvas, entendi. 8 de 10. Muito bom. Galera, hoje é o último dia por recurso para entrar com recurso das questões do simulado de domingo, beleza? Hoje é o último dia. Vamos embora, para cima. Sempre um prazer compartilhar conhecimento com vocês. Tem um versículo que eu sempre compartilho. Calma aí. Tem um versículo que eu sempre compartilho com vocês. Calma aí. Deixa eu compartilhar. Eu não vou lembrar o versículo, não,
mas é o que eu usei para 2024, 2025, que é ele fará você sorrir de novo e dar gritos de alegria. Olha só que massa. Seus inimigos serão vergonhados e as casas dos seus inimigos não subsistirão, beleza? Então, esse é o ano, galera. Ele fará você sorrir de novo e seus inimigos serão envergonhados. Ó, não é só sorrir, não. Olha como é que isso é forte. Eu sempre paro para pensar nessa mensagem, ó. Ele fará você sorrir de novo e dar gritos de alegria. Então, todo mundo aí que está contra você vai ter que ouvir a sua felicidade, porque você vai dar gritos de alegria. Ontem aqui, no prédio, um rapaz, o pai dele estourou um champanhe porque ele passou no concurso. E eu lembrei desse versículo. Estourou um champanhe lá embaixo na portaria, passou num concurso, eu não sei qual. Ele falou, desculpa, molhou tudo aqui, estava lá secando, foi porque meu filho passou no concurso. Ó, dará gritos de alegria. Foi o que aconteceu hoje, ontem. O pai lá estava dando gritos de alegria com o filho. Pode ter certeza que você vai orgulhar sua família. Outra, você vai sentir orgulho de si, né? Você já é vencedor, vai sentir orgulho de si e vai orgulhar muito sua família aí. É sempre um prazer compartilhar esse conhecimento com vocês, aprender com vocês. Hoje eu chego 1 hora mais cedo para fazer uma revisão de direito constitucional, se não me engano. E amanhã eu chego 1 hora mais cedo também para fazer a revisão de direito penal que a gente já tinha combinado. Um abraço.